Em 2 Coríntios, você vai ter um texto que eu vou deixar no meu comentário fixo, ele ali você lê direitinho, eu vou citar aqui de cabeça, mas é um texto que ele é um texto-chave. Assim, ele é um dos mais importantes nessa questão de sai dela, povo meu. Porque aqui você fecha a boca de muita gente tola que está falando besteira, que não aceita, sabe? Esses pastores que estão grudados no sistema, estão com um pé na verdade, com o outro na mentira. Deus deixou esse texto preparado pra gente, com carinho, sabe por quê? Não teve nenhum outro apóstolo no Novo Testamento que usou esse texto, como Paulo. Ele foi o único e só usou uma vez. E graças a Deus ele fez isso, porque facilitou pra gente, né? Porque eu conseguiria concluir a mensagem sem esse texto. Mas esse texto aqui, ele é a prova. Paulo fala lá que o santuário de Deus não pode ter comunhão com as coisas do mundo. É como o santo separado do profano mesmo, coisa de sacerdote. Aí ele fala que a luz não pode ter comunhão com as trevas. E ele vai fazendo esse contraste e ele pega um texto de Isaías, onde dizia, sai dela, povo meu. E aí Paulo fala, como está escrito, retirai-vos dela, não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei por filhos e filhas. Olha que texto rico, irmãos. É o texto que fala, sai dela, povo meu. Só que lá no Apocalipse, por um lado, a gente tem a denúncia do sistema, e realmente você saindo do sistema. Mas Paulo pegou esse texto e aplicou ele lá no tempo da igreja. E colocando todo o sistema do mundo naquele tempo já, tipo o judaísmo, que estava lutando contra o evangelho de Deus. Paulo, nessa carta mesmo, ele está lutando muito contra o judaísmo, para desvincular o falso judaísmo do judaísmo verdadeiro que ainda tinha, obviamente, mas desconectar do cristianismo, porque o judaísmo, nas mãos de Satanás, estava atacando os gentios. Então ele luta contra a filosofia, contra o judaísmo, contra muitas coisas. E coisas que são imundas. Se Paulo pega o texto de Isaías, aquele que apareceria futuramente lá no Apocalipse, e fala, retirai-vos dela. Dela o quê? É a Grande Babilônia. O texto original está falando da Grande Babilônia. Então, Paulo já está entendendo que a Grande Babilônia, ela não tem a ver só com um sistema tecnológico, que nem tinha na época, ou com o mundo num sistema tecnológico, né? Paulo está falando que tem a ver com tudo que é imundo. E Paulo já manda o povo lá de Deus, de Coríntios, sair, não tocar coisas imundas. E tem a ver com religiosidade, com coisas que são contra o evangelho. Aí ele fala, sai dela, e eu vos receberei, e sereis para mim filhos e filhas. Ou seja, é um texto que deve se cumprir na nossa vida antes da ressurreição, porque está falando de filhos e filhas. Agora, o sai dela, povo meu, a mensagem final lá do Apocalipse, quando você sair da Grande Babilônia, só vai se cumprir isso mesmo quando ela cair, quando ela ruir. E quando isso acontecer, os nossos corpos estarão glorificados. E nós não seremos filhos e filhas. Nós seremos como anjos do Senhor, sacerdotes. Mulheres se tornarão sacerdotes e não vão ser mulheres. Homens se tornarão sacerdotes e não vão ser homens. Crianças, adolescentes se tornarão sacerdotes e não serão crianças. Entendeu? Isso prova que o sai dela, povo meu, tem a ver com o sistema religioso, sim. Já tinha naquela época e tem muito mais a ver hoje. Sai dela, sai da Igreja Católica, sai do sistema evangélico corrompido. Sai de qualquer igreja, Congregação Cristã Brasil. Aquilo ali é uma seita. A gente passa por um momento por ali, mas chega um momento que, se você olhar para a palavra, você olha aquilo como uma seita, não tem como ficar ali. Sai disso, sai de igreja católica, sai de reforma, sai desse sistema, para você poder conhecer a luz. Porque a luz de Deus não tem comunhão com esses sistemas caídos. E alguém pode concluir aqui e dizer, você está falando para não congregar? Se você tem possibilidade de ficar firme na fé, de estudar na sua casa, de ser o sacerdote da sua casa, de ter grupos reunidos na sua casa, e não está lá na igreja Congregação Cristã do Brasil, ou muito menos em igreja pré-tribulacionista, calvinista, pior ainda, adventista, sai correndo disso daí, que isso é uma Grande Babilônia. Pode ver que a mãe deles é uma Jezabel.
Se você tiver condições, sai dela. Essa é a minha dica. Eu vou falar ficar bonitinho aqui para vocês e falar para vocês, não, fica, tem que congregar, o sistema, nem todo tá ali tá corrompido. Eu não estou falando que não tem filhos de Deus nesse lugar. Tem, mas Deus manda sair. E a prova de que está falando de um sistema religioso, sim, é 2 Coríntios capítulo 6. Se eu não estiver me enganando aqui no capítulo, na referência. Mas o texto é exatamente isso. E eu conseguiria ainda provar isso para vocês sem esse texto. Mas com esse texto, eu acredito que você não pode questionar. Se você for fiel ao que está escrito, você não pode questionar. É sai dela, povo meu. Eu já estive 8 anos numa igreja assim. Só que ninguém chegou para mim com essa mensagem assim, prontinha, falando sai dela, povo meu. Eu ouvi um som de trombeta lá dentro, literal. Foi uma das maiores experiências sobrenaturais que eu tive de Deus. Mas eu passei por lá, só que eu não fiquei lá. Se alguém tivesse falado a palavra para mim dessa maneira, eu nem iria precisar ouvir som de trombeta, eu nem iria pensar 2 vezes. Meu coração já era sempre incomodado lá dentro. E olha que eu não tinha conhecimento de 2 casas, de 7 festas, de um monte de coisa. Depois de um determinado momento eu passei a ter, mas o conhecimento ainda era raso. E antes de ter, eu já me sentia incomodado com a mensagem pré-tribulacionista. Eu não via isso na Bíblia. E não tinha o YouTube com esse monte de canais para a gente pesquisar e ver o que o pessoal em geral pensa. Eu era preso dentro de 4 paredes, onde um pastor estava manipulando as pessoas com revistinha da Assembleia de Deus. E muita gente ainda está presa nisso. Então, eu passei por isso 8 anos, tive essa experiência e eu sei do que eu estou falando. Então, tem gente hoje que se sair da congregação onde está, morre. Mas eu estou falando assim numa forma de expressão. Ela morre porque ela se desvia de tudo. Mas se você for analisar, muitas dessas estão mortas lá dentro já. Só que tem gente que Deus fala que é povo dele. Manda sair. Sair da onde? Como eu disse no início do vídeo, lembra? Sair de igreja católica? Só? E você está livre? Sair de reforma? Só? E você está livre? Ou sair de islamismo? Para aqueles que dizem que a Grande Babilônia ou é só isso ou é só aquilo? Não, a Grande Babilônia é todo um sistema anti-Deus, contra o Evangelho. Pode doer nos ouvidos, pode dar coceira, mas a mensagem é essa. Não tem negociação. A mensagem é sai dela, povo meu. Mas é sai dela para você trabalhar, sai dela para você estudar a palavra. Sai dela para você se conectar com quem é sincero de coração e fazer a obra. É para isso. Mas essa mensagem não chega assim do nada, sabe? Ela tem que ser falada, trabalhada, emitida aos ouvidos, tem que chegar nos lares. Não chega assim do nada. Senão, chegando do nada assim, imagina eu explicando isso do nada, sem texto, sem base, apesar que eu não li aqui para vocês, mas eu citei. Quem vai acreditar nisso? E mesmo falando, mesmo se tivesse uma live com todos os textos, mesmo que tivesse gente aqui comigo, mesmo que eu estivesse dentro de uma igreja, porque as pessoas vão falar tudo isso. Não tem ninguém com você, você não está numa igreja, quem é o seu líder? Mesmo que eu tivesse com tudo isso, mesmo assim, tem ouvidos que não ouvirão. Tem olhos que olham, mas não, eles não veem. E tem coração que não entende. Mas tem pessoas que entenderão. E é para essas a mensagem. Sai dela, povo meu. Tá bom, irmãos, eu sei, não ficou como eu queria que ficasse a mensagem, mas é assim. Todas as mensagens do canal, que hoje estão em outros canais, graças a Deus, começou assim. Dentro de um carro, no parque, é assim. Depois eles vêm aqui, eles aprendem e eles vão falar. O que eu não queria que acontecesse, infelizmente aconteceu, mas isso Deus vai julgar, é pegar a mensagem que aprendeu no meu canal, porque eu fui um dos primeiros, ou se não o primeiro, no Brasil a falar de 2 casas, de 7 festas, alinhamento com tudo. De deserto, mensagem do deserto, eu comecei a trabalhar isso lá no Japão, Templo de Ezequiel, comecei a falar aqui, no meu canal, sozinho no carro, no parque, aqui em cima do telhado. E era para se espalhar mesmo, só que o que eu não queria que acontecesse, e aconteceu, mas repito, Deus vai julgar,